Olá, meninos e meninas. Que os carboidratos, que os açúcares engordam, já não é novidade para mais ninguém. Mas vocês sabem um real motivo dos carboidratos engordarem? O motivo para que isso aconteça é porque o nosso corpo, as nossas células, por meio de reações químicas, por meio do seu metabolismo, conseguem converter o excesso de carboidrato, principalmente o excesso de glicose, em ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão se transformar em triacilglicerol ou triacilglicerídeo. Essas moléculas são a fonte de reserva de energia para os lipídios, para as gorduras. A reserva de carboidratos, ela tem uma limitação. Já a reserva de lipídios, de gorduras, não. Por quê? Porque a gente vai engordando à medida que vai armazenando esse tecido adiposo. Então, os triacilgliceróis conseguem ser armazenados nos adipócitos, nas células adiposas, em uma quantidade muito maior do que a gente consegue armazenar aí os carboidratos. Por isso, a nossa célula se adaptou para fazer essa conversão. Ou seja, nós literalmente transformamos açúcares em gorduras. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nessa primeira aula de carboidratos, nós vamos falar aqui a respeito da definição das principais funções envolvidas e a classificação para os carboidratos. Será necessário mais do que uma aula para que a gente discuta do básico até o complexo. Tudo bem? Bom, os carboidratos, se a gente pegar aqui a literatura, pegar livros didáticos, a definição de carboidratos é a seguinte: carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou substâncias que, quando hidrolisadas, se transformam nesses compostos. Quando a gente tem esses termos e tenta decorar, fica muito difícil, fica muito complexo. Então eu trouxe aqui uma forma da gente conseguir entender essa definição que é tida na literatura de uma forma bem mais simples. Olha só, o que é um carboidrato? Carboidrato é uma molécula orgânica, ou seja, tem a presença de carbono, e nesses carbonos tem que ter aí a presença de pelo menos 2 hidroxilas ou mais, e tem que aparecer a função orgânica aldeído ou a função orgânica cetona. Qualquer molécula que tenha essas características vão se enquadrar e vão ser denominadas de carboidratos. Tudo bem? Então, olha aqui para essas duas moléculas. São 2 carboidratos bastante simples, com 3 carbonos, cada um deles. No primeiro, a gente tem 2 hidroxilas, ou seja, está aqui respeitando a regrinha de 2 ou mais hidroxilas. O que é a hidroxila? É quando eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio e essa hidroxila está ligada a um carbono. Aqui eu tenho 2 hidroxilas. Então eu estou cumprindo aqui a primeira determinação para que seja carboidrato. Ter 2 hidroxilas ou mais, ou seja, polihidroxilas. Tem que ter a presença de função aldeído. O que é um aldeído lá da química orgânica? É quando eu tenho um carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação, que nós denominamos de carbonila, na extremidade da cadeia carbônica. Como assim na extremidade? Reparem que a carbonila está no carbono da extremidade, o último carbono aqui da cadeia. Como o carbono faz 4 ligações, e nós já aprendemos isso lá em química orgânica, essa carbonila tem a presença de um hidrogênio aqui. Então, toda vez que eu tenho C dupla O
carbonila, hidrogênio ligado no carbono e for na extremidade, nós temos função orgânica aldeído. Aqui nós temos o gliceraldeído, que é um carboidrato bastante simples com apenas 3 carbonos. Reparem, nós temos 2 hidroxilas, beleza. Nós temos função aldeído, beleza. É um carboidrato. Então é importante que a gente olhe para a estrutura de um carboidrato, para a molécula química e reconheça que ali existe um carboidrato. Esse aqui do lado, 2 hidroxilas, beleza? E aqui nós temos, veja, carbono ligado a um carbono e esse carbono do meio está ligado a um oxigênio por uma dupla. C dupla O, nós acabamos de aprender que nós denominamos de carbonila. Só que reparem que essa carbonila não está na extremidade da cadeia carbônica. Entre a carbonila tem outros 2 carbonos. Eu destaquei aqui, ó. Toda vez que a gente tem essa estrutura, carbono ligado a carbonila, ligado a outro carbono, nós temos a função orgânica cetona. Então aqui nós temos 2 hidroxilas, respeitou as regras, e nós temos função orgânica cetona. Então aqui também nós temos um carboidrato. Esse carboidrato é a dihidroxiacetona. Então, essa é a definição. A gente precisa olhar para as estruturas e reconhecer que ali tem a presença de carboidratos, que podem ser denominados também de açúcares, de glicídios e de ósis. Daqui a pouco a gente entende por que os carboidratos podem ser chamados também de ósis. Tudo bem? Todas as vezes que o carboidrato tem a presença de um aldeído, ele é denominado de aldose. Alde vem de aldeído, ose, porque é a terminologia que nós usamos geralmente para os carboidratos. Quando a gente tem um carboidrato que possui a cetona como função orgânica, nós denominamos esse carboidrato de cetose. 7 vem da função orgânica cetona, ose é terminologia de carboidratos, indicativa de carboidratos. Tudo bem? Eu comento sempre que é muito importante a gente aqui entender a definição, depois tentar decorar, mas principalmente olhar para as estruturas químicas, para as moléculas presentes e saber diferenciar um carboidrato de um lipídio, de uma proteína, de um ácido nucleico, e assim por diante. Tudo bem? Quais são as principais funções dos carboidratos? Do que nós fazemos com esses carboidratos, que estão presentes aí em vários locais e em todos os seres humanos e em todos os seres vivos da Terra? As principais funções dos carboidratos, ele é utilizado como fonte primária de energia. Então, na primeira aula, na introdução de bioquímica, eu expliquei que nós degradamos algumas macromoléculas para obter energia. A célula precisa de energia para fazer as suas atividades. Quando a gente quebra essas moléculas, no caso aqui dos carboidratos, a gente quebra um polissacarídeo, nós vamos obter energia na forma da molécula de ATP. O ATP é a nossa moeda energética. Nós vamos discutir bastante a respeito do ATP em aulas sucessivas. Mas para que a gente possa produzir o ATP e para que o ATP possa ser usado como fonte de energia, a gente precisa fazer aqui a catálise, o catabolismo de algumas macromoléculas. A macromolécula principal que nós utilizamos para energia são os carboidratos. Por isso a gente diz que ele é a fonte primária de energia para as nossas células. Ela é a fonte que vai ser usada primeiro. Então, todas as vezes que a gente ingere carboidrato, o que as nossas células estão querendo obter daquele carboidrato é a energia e utilizar esses carboidratos para formar as suas estruturas. Tudo bem? Ele também pode ser utilizado como alimento de reserva. Isso aqui gera bastante confusão, mas não é complexo se a gente estiver entendendo desde o começo. Tudo bem? Como assim? Imaginem o seguinte, nós ingerimos aí uma quantidade grande de glicose, que é
o principal monossacarídeo que nós encontramos na alimentação. Algumas dessas glicoses a célula já utiliza para gerar ATP, para gerar energia e ela poder realizar as suas atividades diversas que nós vamos discutindo em bioquímica. Tudo bem? Mas a gente sempre consome mais do que a célula precisa. O que a célula faz com esse excesso de glicose no primeiro momento? Ela armazena como fonte de reserva. Onde isso acontece? Geralmente no fígado e nos músculos. Então a gente armazena a glicose na forma de glicogênio, porque as nossas células sabem que a gente vai precisar daquela glicose mais tarde. Então a gente não fica comendo o tempo todo. Entre uma refeição e outra, a gente continua precisando de energia. As células continuam gastando e requisitando energia. De onde vem essa energia? Do estoque que foi feito. Então, além de ser fonte primária de energia, a gente consegue estocar na forma de reserva. Tudo bem? Os vegetais fazem isso, os seres vivos, de forma geral, fazem isso, os animais e o ser humano também faz isso. São elementos estruturais para várias partes do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, carboidrato presente na estrutura do nosso material genético, no nosso DNA, no nosso RNA. Nós temos carboidratos, açúcares presentes na membrana plasmática. Nós temos carboidratos aí, né, nas estruturas dos vegetais, formando aí o que a gente chama de celulose, que vai dar a estrutura dos vegetais, tudo bem? E assim por diante. Então, além de função de energia e de reserva, ele é utilizado também como função estrutural, beleza? Além da função estrutural, ele é fonte de carbono para a síntese de compostos celulares diversos. Então, os carboidratos passam por reações químicas, passam pelo metabolismo e se transformam em vários outros compostos. Na introdução dessa aula, eu disse que o excesso de carboidrato, o excesso de glicose, pode ser convertido em ácido graxo. Então, a gente utiliza o esqueleto carbônico, a estrutura da glicose e, né, dos carboidratos, para produzir ácido graxo, que é um tipo de lipídio. Esse ácido graxo será convertido em triglicerídeo e armazenado no nosso tecido adiposo. Então, a gente utiliza a estrutura carbônica, a molécula de alguns carboidratos, para produzir outros compostos que são fundamentais para o funcionamento da célula, para a homeostasia da célula. Tudo bem? Essas aqui são as principais funções, existem outras, mas se a gente conseguir se lembrar dessas aqui, já é suficiente para esse momento aqui do nosso curso. Tudo bem? A fórmula geral para os carboidratos é CH2ON, ou seja, por que ele é chamado de carboidrato? É como se a gente tivesse o carbono hidratado, ou seja, o carbono com moléculas de água. E aí esse N, ele varia geralmente de 3 a 7. Então, geralmente os carboidratos possuem de 3, como esse exemplo que eu trouxe aqui, até 7 carbonos. Como que funciona esse N? Tudo que tiver aqui, ó, está multiplicando o valor do N. Tudo bem? Quando não aparece nada, eu expliquei na orgânica que é 1, aqui 2 e aqui 1. Então, se esse N for 3, que é o exemplo desses dois que eu trouxe aqui, significa que nós temos aqui, ó, 1 vezes 3, 3. Então, nós vamos ter 3 carbonos. 2 vezes N, 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter 6 hidrogênios. E um oxigênio aqui vezes 3, nós teremos também 3 oxigênios. Tudo bem? Tem carboidratos simples que fogem à regra, mas a maioria vai obedecer essa fórmula geral aqui. Tudo bem? Aqui eu trouxe o exemplo da glicose e de outros epímeros da glicose. Olha só, C6H12O6. Então, o número de carbonos é igual ao número de oxigênios e o número de hidrogênios é sempre o dobro. Vamos perceber se isso aqui é verdadeiro?
Para um carboidrato que tem 3 carbonos, a gente tem que ter 6 hidrogênios e nós temos que ter 3 oxigênios, de acordo com essa formulazinha geral aqui. Observem aqui o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3. Bateu. Se tem 3 carbonos, tem que ter aqui 6 hidrogênios. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E se tem 3 carbonos, tem que ter 3 oxigênios, de acordo com a fórmula geral aqui. 1, 2, 3 oxigênios. É um carboidrato e respeitou a formulazinha geral aqui. Vamos aqui a dihidroxiacetona. 3 carbonos. 1, 2, 3. Então tem que ter 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 3 carbonos, tem que ter 3 oxigênios. 1, 2, 3 oxigênios. Bateu aqui, é carboidrato e respeitou a fórmula geral. A diferença é que aqui nós temos um aldeído e aqui nós temos uma cetona. Lembrando que nós podemos ter de 2 hidroxilas para mais. Não é necessariamente 2, tudo bem? Por isso que a definição é polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Tudo bem? E um exemplo que foge à regra aqui que costuma ser cobrado é o açúcar presente no nosso DNA, que é a desoxirribose, tá? No caso da desoxirribose, nós temos 5 carbonos e 4 oxigênios. Então foge a regrinha da fórmula geral. Um oxigênio foi retirado. Mas nós vamos entender isso e o motivo disso quando a gente estiver estudando ácidos nucleicos. Tudo bem? Bom, quanto à classificação, nós temos 3 tipos de carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, os oligosacarídeos, e aí eu destaco dentro dos oligosacarídeos principalmente os disacarídeos, e nós temos os polissacarídeos. Então eu comecei também bioquímica explicando que quando a gente entende termos, ajuda bastante no entendimento do conteúdo. Bom, olha só, sacarídeo é uma outra forma também da gente denominar os carboidratos ou os açúcares. Então quando vocês virem sacarídeo no nome, é indicativo de carboidrato. Mono significa apenas um. Então monossacarídeos são as pecinhas indivisíveis dentro dos carboidratos. São os monômeros. Se vocês não entendem o que são os monômeros, voltem na primeira aula de bioquímica, parte introdutória, para vocês entenderem. Tudo bem? Veja bem, os monossacarídeos são exatamente as estruturas que respeitam essa formulazinha aqui. Nós vamos ter aqui monossacarídeos de 3 a 7 carbonos. E aí pode aparecer o nome tetrose, triose, pentose, hexose e epitose. Então, o prefixo é indicativo do número de carbonos e ose é indicativo de carboidrato. Então, por exemplo, pentoses são carboidratos que têm 5 carbonos. Hexoses são carboidratos que têm 6 carbonos. Ou, monossacarídeos que têm 6 carbonos. Os principais têm 5 ou 6 carbonos. Portanto, as pentoses e as hexoses são as mais comuns de serem encontradas na natureza. Tudo bem? Mas vamos entender aqui de fato o que significa os monossacarídeos. Olha só, são os carboidratos simples não hidrolisáveis. Os monossacarídeos eles podem até passar por reações químicas e serem modificados. Mas quando a gente tem um monossacarídeo, a gente não consegue dividir ele em uma parte menor, porque o monossacarídeo é a menor parte dentro dos carboidratos. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de aldoses e um exemplo de cetose. Lembrando que aldoses são carboidratos que possuem aldeído e cetoses são carboidratos que possuem cetona como função principal. Vamos aos exemplos. Eritrose é um monossacarídeo que contém 4 carbonos, que foi encontrado nos eritrócitos, que são as nossas células vermelhas. Nós temos a ribose,
que é um monossacarídeo de 5 carbonos encontrado nos RNAs, na estrutura dos RNAs. A glicose, que é o principal monossacarídeo que nós encontramos, ela é constituída de 6 carbonos. A galactose, que é um monossacarídeo encontrado no açúcar do leite, também tem 6 carbonos. E a desoxirribose, que também é uma aldose, com 5 carbonos nesse caso, e ela foge um pouquinho à regra, porque ela não respeita essa formulazinha geral. É o açúcar, o carboidrato presente no nosso DNA, no nosso material genético. Tudo bem? Como cetose, a principal que nós temos é a frutose. Frutose recebeu esse nome, ela é um monossacarídeo de 6 carbonos e recebeu esse nome porque ela é encontrada nas frutas e está presente também no disacarídeo, conhecido como sacarose. Tudo bem? Então, os monossacarídeos são os monômeros, são as pecinhas menores que nós temos dentro dos carboidratos. Quando eu pego um monômero e uno a outro monômero por uma ligação química, aí eu já não tenho mais um monossacarídeo. Aí eu vou ter aqui ou um oligosacarídeo ou um polissacarídeo. Então vamos aqui à classificação dos oligosacarídeos. Sacarídeos a gente já aprendeu que são carboidratos, são os açúcares. Oligos significa poucos. Então aqui, oligosacarídeo significa que nós temos poucos monossacarídeos ligados por ligação química. Então aqui, ó, nós temos na classificação didática que quando nós temos de 2 a 20 monossacarídeos unidos por ligação glicosídica, nós temos um oligosacarídeo. Os principais oligosacarídeos são os disacarídeos. Então, sacarídeo são os carboidratos. Di é quando eu tenho 2 monossacarídeos unidos por ligação glicosídica. Ligação glicosídica é a ligação química que acontece entre um monossacarídeo e outro monossacarídeo. Nós vamos aprender e falar a respeito dela com mais detalhes na outra aula de carboidratos. Tudo bem? Bom, os principais disacarídeos de destaque que são bastante cobrados. A maltose, que está presente no malte, e pode aparecer também com a degradação de amido. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. O que é a maltose? A maltose é um disacarídeo formado pela união de 2 moléculas de glicose. Se eu tenho uma glicose livre aqui e outra glicose livre, eu tenho 2 monossacarídeos. Mas se uma glicose e outra glicose estão ligadas por ligação glicosídica, não é mais um monossacarídeo, é um disacarídeo. E o nome desse disacarídeo é maltose. Então, o malte que é utilizado para a fabricação de cerveja, por exemplo, ele contém o açúcar maltose, que os fungos, né, as leveduras, utilizam para gerar energia para sua célula e produzem álcool como produto, que é o álcool que tem presente nas bebidas alcoólicas denominadas fermentadas. Tudo bem? Um outro disacarídeo muito encontrado é a lactose, que é um açúcar, um carboidrato presente no leite e nos seus derivados. É um disacarídeo formado pela molécula de galactose, pelo monossacarídeo galactose, mais uma molécula de glicose. Então, se eu tenho uma glicose livre e uma galactose livre, eu tenho 2 monossacarídeos. Mas a partir do momento que os 2 estão ligados por ligação glicosídica, não é mais um monossacarídeo. Agora nós temos um disacarídeo, que recebe o nome de lactose. E, por fim, aqui a sacarose. A sacarose é o açúcar branco, é o açúcar de cozinha, presente na beterraba, presente na cana-de-açúcar. A sacarose é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de frutose mais uma de glicose. Então, se tem uma frutose livre, é um monossacarídeo. Se tem uma glicose livre, é um monossacarídeo. A partir do momento que os 2 estão ligados
por ligação glicosídica, nós temos um disacarídeo que recebe o nome de sacarose. Tudo bem? Os polissacarídeos, que são os mais abundantes na natureza e os mais cobrados geralmente, é quando a gente tem vários monossacarídeos unidos por ligação glicosídica. Então, sacarídeo é carboidrato, é açúcar. Polis significa muitos. Então, são muitos monossacarídeos, são muitas pecinhas unidas. Na literatura, é considerado que a partir de 20 monossacarídeos ligados por ligação glicosídica, nós já temos polissacarídeos. Mas geralmente os polissacarídeos, eles contêm muitos monossacarídeos, 10 mil, 20 mil, 30 mil ou mais. Pode ter bem mais do que isso, como por exemplo na celulose. Tudo bem? Então, olha só, eu trouxe aqui os principais e os mais cobrados. O amido é um polissacarídeo de reserva. Então, ele é encontrado nos vegetais. Os vegetais produzem sua própria glicose. E eles utilizam essa glicose para fazer as reações que as células vegetais precisam. Só que, como ela produz sua glicose, ela produz também em excesso. O que os vegetais fazem com esse excesso? Estoca como reserva de energia na forma de amido. Como que elas fazem isso? As células do vegetal pegam essas glicoses, vão ligando uma na outra, por ligações glicosídicas. A estrutura do amido vai se enovelando, vai formando um complexo enovelado e é armazenado no citoplasma da célula. Quando o vegetal precisa de energia, ele vai quebrando esse amido e vai liberando as moléculas de glicose para gerar energia na forma de ATP. Quando a gente consome um vegetal, que é rico em amido, a gente consegue pegar aqui esse amido, quebrar ele através de ação enzimática, através da amilase, e liberar essas glicoses. Por isso que o amido engorda. Porque se a gente come amido em excesso, essa glicose vai ser usada para gerar energia, o excesso vai ser armazenado no fígado e nos músculos na forma de glicogênio, e se tiver ainda em excesso, essa glicose vai ser convertida em ácido graxo e armazenado no nosso tecido adiposo na forma de triglicerídeo. Por isso que o amido engorda. Mas ele é um carboidrato, ele não é um lipídio. Tudo bem? O glicogênio, que é a reserva energética também, só que nos animais. E aqui nos animais eu destaco o ser humano. Nós armazenamos glicogênio como reserva de energia. Eu comecei explicando isso. A gente alimenta, entre uma alimentação e outra, a gente continua precisando de energia. Mas essa energia é obtida de onde? Do glicogênio, que foi armazenado no fígado e que foi armazenado no músculo. Geralmente o músculo utiliza o glicogênio, né, para obter energia para a própria movimentação do músculo, enquanto que o fígado libera esse glicogênio na forma de glicose para os outros tecidos que estiverem precisando. Tudo bem? Por que nós armazenamos o amido nos vegetais e o glicogênio nos animais, no homem, né, no ser humano, como fonte de energia, ao invés de armazenar a glicose livre? Que seria mais fácil, né? Porque já que a gente precisa da glicose, por que a gente estoca então o glicogênio? É porque, como eu disse para vocês, o amido e o glicogênio, eles vão se emaranhando, eles vão se enovelando. E aí vão formando estruturas mais ou menos compartimentalizadas que cabem num espaço menor dentro das células. Então a gente consegue armazenar uma quantidade maior de glicose num espaço menor ali da célula, já que a célula tem vários outros compostos compostos e moléculas que vão fazer outras atividades. E aí, se o nosso corpo precisa, geralmente esse glicogênio é quebrado. Tudo bem? O amido, quando ele vai sendo quebrado, quando vai liberando moléculas de glicose, chega um momento que vai ter apenas duas glicoses unidas. Nós damos o nome para isso de maltose. Então, o amido, lá no finalzinho da quebra, ele pode ser convertido em maltose, que foi o que eu expliquei lá quando eu estava falando da maltose, que ela pode ser obtida através do malte e por degradação enzimática do amido.
Tudo bem? A celulose, que é estrutural, aqui não tem função de reserva, e sim estrutural para os vegetais, forma a parede celular dos vegetais, então é o que permite os vegetais ficarem eretos e se manterem firmes, tá ok? A celulose também é formada por várias moléculas de glicose. O que muda da celulose em relação a esses dois é que a celulose, a ligação glicosídica torna essa estrutura linear, ela não se enovela, ela fica linear, porque ela é estrutural. Nós vamos entender aí na próxima aula por que isso acontece, tudo bem? Um detalhe importante aqui, nós temos a enzima chamada amilase, então o amido ele é nutritivo para o ser humano, mas nós não temos a enzima chamada de celulase, então a celulose não é nutritiva para o ser humano. A celulose que está no vegetal, ela é conhecida no dia a dia e nas nossas conversas do dia a dia como fibra alimentar. Então, quando as pessoas dizem para a gente comer mais fibra, geralmente a gente encontra bastante celulose em vegetais verdes. Então, quando a gente consome esses vegetais, a gente não degrada a celulose, então a gente não consegue usar as glicoses da celulose, mas ela ajuda na formação do bolo fecal, por exemplo. Ajuda na formação das fezes e um melhor trânsito intestinal. Por isso que as fibras são importantes. Tudo bem? Para finalizar aqui dos polissacarídeos, eu trouxe o ácido hialurônico, que é um polissacarídeo também estrutural, presente agora nos animais. Eu destaco aqui o ser humano também, presente no que a gente conhece aqui na área da saúde como matriz extracelular, a MEC. Então ele compõe a nossa substância amorfa da matriz extracelular. E o ácido hialurônico, que é um carboidrato, está sendo muito utilizado hoje em dia para fins estéticos, já que ele tem função estrutural e de preenchimento. Os procedimentos estéticos que utilizam o ácido hialurônico usam ele com fins de preenchimento. Tudo bem? Então ele tem sido bastante utilizado. Para finalizar essa aula, eu trouxe aqui a molécula da glicose ciclizada, a molécula da glicose cíclica. Reparem o seguinte, nós temos 6 carbonos na glicose, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. O que muda dessa glicose para essa que eu desenhei aqui, ó, é que no carbono 1 dessa glicose da esquerda, a hidroxila está voltada para baixo. Na glicose da direita, a hidroxila do carbono 1 está voltada para cima. Isso aqui faz com que nós tenhamos 2 tipos de glicose, uma glicose alfa e uma glicose beta. E é exatamente essa questão que muda do amido para a celulose. Apenas a forma que a glicose é encontrada. Mas nós vamos entender isso e discutir aqui a parte química da ligação glicosídica em uma próxima aula. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido. Espero que essa aula ajude vocês a estudar, a entender os carboidratos, essa primeira parte, e nós continuamos a falar dos carboidratos em aulas subsequentes. Se vocês tiverem disciplina e foco, deixa que o resto eu ajudo vocês e contem sempre comigo, tudo bem? Se essas aulas estão ajudando vocês, deixe um recadinho, deixe uma mensagem, ou se vocês quiserem fazer sugestões, elas serão sempre bem-vindas.